Amém. Que Deus maravilhoso é esse, que sabe, que ouve e vê cada um de nós. Feliz sábado, irmãos. Maranata. Amém. E nós iremos. Eu fiquei agora muito contente de ver como que vocês estão firmes nessa esperança. Deus seja louvado, viu? Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E aquele que se considera jovem, diga assim. Diga assim, ó. Amém, eu sou jovem. Aí, alguns cabeça branca ficaram mais felizes agora, né? Irmãos, hoje de manhã, me arrumando para vir para cá, eu fiquei pensando assim, falei, poxa, hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E aí, orando bastante a Deus, a gente preparou uma mensagem especial para os jovens. E aí, eu falei, mas Senhor, na igreja, alguns irmãos, infelizmente, não se consideram mais jovens. E eu falando esse assunto com Deus, eu senti Deus dizendo assim, olha, mesmo que eles não se considerem mais jovens, eles gostam de ser chamados de jovens. Não é verdade? Eu tenho um amigo que não é adventista, mas a gente foi vizinho e eu pude falar bastante de Jesus para ele. Quando ele me liga, ele fala assim, e aí rapaz, como é que tá? E é tão bom ser chamado de rapaz, né? Não é verdade, meu irmão? E aí, como é que tá? Né? Então é muito bom, irmãos, nós sermos adventistas do sétimo dia, termos essa esperança. Nós como adventistas sabemos que o jovem é dos 8 aos 80, né? Tem alguém aqui com mais de 80? Se tiver com mais de 80, irmão, o senhor continua sendo jovem também. Amém, irmãos? Aqui, ó, ele está aqui levantando a mão, está ali com o espírito jovem ainda, feliz da vida, com um sorrisão, né, meu irmão? Olha ali que beleza, né? Deus abençoe, conserve o Senhor assim jovem e animado no Senhor, tá bom? Irmãos, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, e eu quero louvar o nome de Deus pela sua vida. Olha, a sua vida vale mais do que você imagina. Cada um que está aqui custa o sangue de Jesus. E nada no universo inteiro é tão valioso como o sangue de Jesus. Então nada no universo inteiro é tão valioso como a sua vida, amém? Amém. E eu quero falar então de duas coisas muito boas. A primeira delas é o livro Poder da Esperança. Se você já leu esse livro, parabéns. Se você ainda não leu, ainda dá tempo, porque esse livro é extraordinário. O Poder da Esperança, escrito pelo Michelson Borges e o Dr. Julian Melgoso. É um livro assim, que atende a necessidade que a humanidade está vivendo nessa época. Nunca se precisou tanto de esperança como agora. Nunca se precisou tanto de esperança. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia já falou sobre isso. Mas nós não podemos ficar calados. Nós precisamos falar de um mundo melhor, que Jesus vai estabelecer quando Ele vier aqui. Amém? Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Amém. Acredita? Pois é, esse livro então é para você ler, adquirir, e não seja pão duro não, viu? Compre muitos. Lembra a lição da escola sabatina dessa semana? A gente tem que poupar para investir aonde? No reino de Deus, na pregação do evangelho. Então poupa, é R$1. Deixa de comer uma paçoquinha, junta R$1. Deixa de comprar o refrigerante. Eu nem sei quanto está mais o refrigerante. Está R$1 ainda ou está mais? Quanto está o refrigerante, irmã? R$4. Já dá 4 livros. Já dá para evangelizar 4 almas, amém? Então vai multiplicando. Porque a nossa tendência, sabe qual é? Esperar a igreja comprar para entregar. Entregar já é bom, mas não espera a igreja comprar. Vai você e compre. Eu estou ali na associação, e eu fico empolgado, irmãos, quando eu vejo os carros, os irmãos chegando lá e enchendo o porta-mala de livros. Eu fico feliz quando vejo um pastor indo lá comprar livro. E essa semana eu vi o pastor Anderson indo lá. Ele falou assim, essa já é a 10ª caixa, hein? Falei, amém, né? Mas só que a igreja comprar é uma bênção, não é? Mas o irmão comprar é uma bênção maior ainda. Quanto vale a salvação do que está se perdendo?
Quanto vale? Vale o sangue de Jesus, já falei, não é verdade? Então, se programe. Irmãos, eu queria saber se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que é a primeira vez que vem na nossa igreja. Tem alguém? Não, não tem ninguém. Não tem ninguém desse lado, que é a primeira vez que está vindo? E desse lado, não tem ninguém? E lá em cima, opa, tem. É que está assim um pouco tímida. É adventista já, né? Quem ainda não é adventista, que eu quero fazer um presente. E quem está visitando a gente, está gostando da igreja, mas ainda não é batizado aqui nessa igreja. Deixa eu ver, quem que é? Você. Ó, um presente aqui para você, ó. Para você, tá? O senhor também? Tem mais aqui, pega aqui, pastor Solimar, na minha bolsa. Tem mais aqui. Fiquem em pé vocês, por favor, que eu quero dar um presente para vocês. Olha aí que legal. Olha, tem bastante gente. Leva lá, pastor. Tem 4, deu certinho. Olha aí que beleza. O Espírito Santo já revelou para eu levar 4 hoje. Eu sempre levo 1, 2, né? Hoje eu vi que tem mais. Deus abençoe a vida de vocês. Esse livro tem uma mensagem de Deus para vocês. A moça não recebeu? Tá bom, mas ela vai receber. Você tem, né, minha irmã? Isso, é isso aí, irmã. Pedir e dar-se-vos-á. Já está na Bíblia isso. Não é verdade, irmãos? Pedir e dar-se-vos-á. O seu livro vai chegar aí, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. Aqui é a família de Deus, amém, irmãos? Segundo recado que eu vou falar, e aí a gente já vai para a meditação de hoje, tá bom? Quero falar de um convite especial para aqueles que querem viver uma experiência no campo missionário. A palavra de Deus, através de sua serva, ela diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Irmãos, eu aprendi quando cheguei nessa igreja, em 1992, eu fui batizado num tanque parecido com esse aqui, e a pessoa que me deu estudo bíblico, viu que eu estava muito feliz, que era o dia do meu batismo. Eu lembro como se fosse hoje, dia 19 de dezembro de 1992. E eu estava feliz demais, uma alegria, como diz o mineiro, uma alegria muito contente. Então, uma beleza. E o irmão Paulo, quem me deu estudo bíblico, ele falou assim: Edson, você está feliz? Eu falei: estou muito feliz. Por que você está feliz? Eu falei: porque hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. E ele me disse: e aí, você quer ficar firme com Deus até o fim? Eu falei: eu quero, é o que eu mais quero. Ele falou: então só tem um jeito. Eu falei: qual é o jeito de ficar firme com Jesus até o fim? E ele me disse: sabe qual foi? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim: então você precisa trabalhar para Deus. E eu morria de vergonha, irmãos. Como é que eu vou trabalhar para Deus? Como é que eu vou falar com as pessoas? Ele falou: fica tranquilo que Deus vai te usar. Olha que bênção. Irmãos, de 1992 até 2018, quantos anos dá? 26 anos, irmãos. Que pela misericórdia do Senhor eu estou nesse caminho. Porque alguém me falou: vai trabalhar para Deus. Então está aqui, irmãos, uma chance para aqueles que querem ter uma experiência com Deus no campo missionário da colportagem. Quem não recebeu esse convite aqui? Levanta a mão. Quem não recebeu esse convite? O pastor Solimar vai entregar. Meu irmão, você que é o cara aqui da igreja, ajuda você também. Isso, ajuda. Só quem quer viver uma experiência. Porque aí é o seguinte, irmãos, aí tem 2 chances aí para você. Ter um plano de carreira na obra de Deus. Que tal? Trabalhar para Jesus. Não ter problemas com a guarda do sábado. Não ter problemas de desemprego. E segundo, conquistar uma bolsa de estudos para ir cursar a sua faculdade numa universidade adventista. Para você não ter problemas com a sexta-feira à noite. Para você não ter problemas com influências evolucionistas. Olha aí que legal, né? Qual é o lugar que o nosso jovem deve estar? Deve estar no meio da igreja. Hoje é o dia do jovem adventista, não é? Eu vou dar uma notícia aqui para vocês. Aí vocês vão dizer misericórdia a hora que eu der a notícia. Estão preparados, sim ou não? A notícia é a seguinte, meus queridos: nos últimos 10 anos, mais de 1 milhão de jovens
saíram das nossas igrejas e não voltaram mais. Amém ou misericórdia? Sabe quando é que você sente isso na pele? Quando vê que um filho seu está saindo da igreja. Quando não é seu filho, você critica. Olha lá o filho do fulano, está bebendo, está indo na balada. Você fala porque não é seu filho, porque é filho do outro. Porque se fosse seu filho, você estaria chorando aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. É verdade ou não é? Então, por favor, ore pelos jovens da igreja e incentive os jovens da igreja a trabalhar para Deus. Quando eu resolvi ir para a Coportagem, eu contei um pouquinho lá da minha história lá na classe, não foi, minha irmã? Contei lá, o irmão ficou olhando assim e tal, né? Ele gostou da história, pelo que eu percebi, não é mesmo? E aí é o seguinte, eu resolvi ir para a Coportagem. Eu tinha 16 anos de idade. Minha mãe não quis deixar eu ir comportar, irmãos. Minha mãe falou, não vai, que você nunca ficou longe de casa. Eu falei, que isso? E eu fui, irmãos. Eu tive que quebrar o 5º mandamento. Mas eu estava ali em oração. E aí quando eu estava arrumando minhas coisinhas para ir para a Coportagem, a minha mãe veio em mim e falou, meu filho, é melhor você ir para a Coportagem do que você ir para o mundo das drogas, vai para a Coportagem. E graças a Deus que a minha mãe me apoiou ali no momento final. Então, pai e mãe, se o seu filho quer trabalhar para Deus, não proíba. Porque às vezes a gente proíbe o filho, viu? Eu quero ir cantar no coral da igreja. Não vai não. Tem que deixar, tem que apoiar. Porque se o seu filho e a sua filha não estiver na igreja, sabe onde ele vai estar? Aonde? Porque só tem 2 caminhos. O caminho da salvação e o caminho. Então está aqui, irmãos, fiz minha parte. Dei o recado. Se tiver alguém aqui na igreja que está com problemas no emprego, quer tentar uma experiência diferente, a Coportagem é para você. Se tiver algum jovem aqui que quer estudar numa faculdade adventista, a Coportagem é para você. Pastor Anderson falou que só conseguiu pagar a faculdade dele porque foi para a Coportagem. Eu também, irmão, só sou pastor por causa dessa mãe aqui, ó. Se não é essa mãe, eu não tinha condições de fazer teologia e de muito menos ser o pastor. Aqui está o pastor Solimar, que a história é parecida. Deus abençoe você, que você possa orar, que você possa clamar a Deus pelo Espírito Santo, porque se você não estiver trabalhando para Deus, meu irmão, a tua fé já está com data de validade. Isso é verdade que eu estou falando. Não quero assustar ninguém aqui não, mas se eu voltar aqui nessa igreja daqui 1 ano, e você durante esse 1 ano não trabalhou para Deus, pode ter certeza que o Satanás vai ter mais força para derrubar você. Mas se você estiver salvando outro, você vai ter mais força de permanecer firme. Pode até ser que você não venha para a Coportagem, Deus sabe a sua hora, mas faça alguma coisa pela obra de Deus, entenderam ou não? Antes, quando nós chegávamos na igreja, a gente perguntava, quantos aqui estão dando estudo bíblico? Metade levantava a mão. Hoje a gente não pode mais perguntar isso, senão a gente passa vergonha. Não é verdade? Eu não vou perguntar quantos aqui estão dando estudo bíblico. Não vou fazer, eu mudei minha postura de uns anos para cá, porque eu perguntava, só 3 levantavam a mão. É verdade, irmãos. Então eu quero desafiar você, e você aí também da galeria que está olhando para mim, por favor, faça alguma coisa para Deus, senão você não vai aguentar as provações que vão vir sobre você. Estou falando bobagem aqui, irmãos? Faça alguma coisa para Deus. Peça o batismo do Espírito Santo todos os dias sobre você, que aí você vai ter forças de permanecer de pé até o dia da volta de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, aqui está a tua igreja, que o Senhor adquiriu com o precioso sangue de Jesus. É a tua igreja fraca, debilitada, mas é a tua igreja. Irmãos, irmãs, filhos e filhas, pelas quais o Senhor está trabalhando para salvar. Meu Deus, não desista de nenhum de nós aqui. E por favor, nos batize hoje com o Santo Espírito. E nos ajude a fazer alguma coisa por aquele que ainda não te conhece, por aquele que está lá sem esperança. Nos use como instrumentos teus. E agora, ao estudar a Bíblia, queira, Pai, falar ao coração de cada um de nós. E que ao sairmos daqui, saiamos com a nossa fé fortalecida, para continuar seguindo em frente, até aquele dia glorioso em que Jesus virá para nos buscar. Nós também te pedimos o perdão dos nossos pecados,
em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, quem tem a Bíblia, eu gostaria de pedir para que você pudesse abri-la agora. Está aí o tema dessa manhã, está aí o texto, João capítulo 14, verso 12. Você trouxe a Bíblia hoje na igreja? Amém? Ótimo, que bom. Então queira abri-la nesse momento, João capítulo 14, versículo 12. O tema de hoje está aqui em cima. Como eu disse a vocês, esse assunto aqui está mais uma roupagem jovem, mas você sinta-se jovem também, tá bom? Não sinta uma pessoa idosa, sinta uma pessoa jovem, tá bom? Cheia de esperança, cheia de vontade de viver, vontade de vencer. E Jesus então, você e eu sabemos que quando Jesus esteve aqui nessa terra, Ele vivia fazendo o bem, Ele vivia curando as pessoas, Ele expulsava demônios. De uma única vez Ele curou 10 leprosos, Jesus curou o cego, Jesus fortaleceu aquele que estava fraco de espírito. E os discípulos, quando via Jesus fazendo aquelas coisas, os discípulos ficavam assim impressionados, e eles queriam também fazer milagres. Você lembra uma vez que Jesus falou, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Lembra dessa ocasião? Os discípulos falaram: mestre, ensina a gente a orar. Sabe por que eles pediram isso para Jesus? Porque eles queriam fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. E o que Jesus falou aqui em João capítulo 14, verso 12? Vamos acompanhar a leitura, irmãos. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Qual é a promessa aqui? A promessa é a seguinte: se você realmente crer, você vai fazer as obras que Jesus fazia, obras ainda maiores você vai fazer. E em harmonia com essa fala de Jesus, eu quero apresentar aqui para vocês o que a serva do Senhor falou a respeito dessa geração. Acompanhem-me aqui, meus irmãos. Deus espera o que, irmãos? Muito da juventude que vive aonde? Você viu? Nós estamos vivendo uma síndrome. A síndrome do tô nem aí. Alguns anos atrás, uma cantora até fez sucesso com uma música que tinha um refrão com essa frase. Ela ficava cantando assim: não tô nem aí, não tô nem aí. Lembram dessa música? Uma música que não tem conteúdo nenhum e que fez um sucesso tremendo. A síndrome do tô nem aí. Jovem, irmão, você que quer ir para o céu com Jesus, você não pode alimentar esse pensamento do tô nem aí. O pensamento que precisamos alimentar, irmãos, é que Deus espera muito de nós. O jovem precisa ser aquele que dê um basta na maldade, na impureza, na corrupção, da desonestidade. É isso que Deus espera de nós. Deus está procurando homens que não se comprem e não se vendam. Deus está procurando jovens que sejam puros como José, que sejam honestos como foi Daniel lá na corte babilônica. Onde Deus plantou você é o lugar que você precisa florescer. Amém? Onde Deus plantou você é o lugar que você precisa florescer. Como se fosse um lírio no meio do pântano. A contaminação do pântano não atinge o lírio. O lírio nasce bonito, robusto, mas ele está no pântano. Mas ele não deixou de ser lírio. Ele não deixou de ser lírio. Ele cumpre o propósito da criação dele. Irmãos queridos, eu acho que aqui vai ficar um pouco lento, viu? Aqui. Hoje a nossa juventude, ela está prezando muito as aparências. E eu gostei do texto que colocaram aí no boletim,
que fala que a beleza, onde está o texto? Alguém por favor leia para mim o texto novamente. A beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Amém? É só a mulher que teme ao Senhor ou o homem que teme o Senhor? Porque o mundo, irmãos, o mundo acha isso aqui bonito. Eu também faço a minha atividade física, graças a Deus, né? Que eu consegui vencer a maior doença do século, que é o sedentarismo. Não é verdade? Mas eu comecei ali a fazer umas atividades, graças a Deus. Mas isso aqui não deve ser a prioridade. Você tem uma beleza externa para mostrar. O que é externo é passageiro. O que dura é o invisível, é o caráter, não é verdade, irmãos? Isso é o que dura. Queridos, o mundo batia continência, ficava de pé e aplaudia quem? Saul. A Bíblia diz que quando for escolher um rei para governar Israel, escolheram quem? Por que escolheram Saul? Porque quando a reunião se reunia, o que acontecia? Era o mais alto, ficava do ombro para cima, né? Olhava todo mundo assim de cima para baixo. Por quê? Era o que impressionava. E o Sansão? Sansão era um homem musculoso. Com certeza o Sansão ganharia esses concursos que tem hoje em dia aí no mundo inteiro, de fisiculturistas. Não ganharia ou não? Ele ganharia. Outra aí, o Judas. Quem era o mais inteligente dos 12 apóstolos? Era o Judas, ele era o cara inteligente, era o tesoureiro. Uzá era aquele sujeito com boas intenções. Quando eles estavam levando a arca para o tabernáculo, porque os filisteus tinham pegado a arca da aliança numa guerra que teve, e quando eles estavam transportando a arca, a carruagem passou numa pedra e a arca ia caindo ao chão. O que Uzá fez? Foi segurar a mão, foi segurar a arca. Era um rapaz cheio de boas intenções, mas de boas intenções aquele lugar está cheio, não é verdade? Não basta ter boas intenções, tem que cumprir a vontade de Deus. Saulo, quem era Saulo? Saulo tinha um diploma de PhD para a época dele, membro do Sinédrio, falava várias línguas, conhecia o mundo inteiro, cidadão romano, uma pessoa que qualquer um admirava. Mas é isso aqui que conta para Deus, irmãos. O que conta para Deus muitas vezes não conta para as pessoas lá de fora. Aqui, às vezes as pessoas lá de fora, quando vê você sendo fiel a Deus como esses aqui, ó, agora já passou 2, aqui, fiel a Deus como esses, o mundo fala lá, que trouxa, aquele ali é um trouxa, aquele ali é um tonto, ele teve a oportunidade de ficar com uma menina e não ficou, é um tonto diante do mundo, mas diante de Deus é um José, é uma Maria que se manteve pura, tá? É como a viúva pobre que deu tudo o que tinha, é como Neemias que viu o seu povo corrompido, guardando o sábado de qualquer jeito, não estavam devolvendo dízimo mais aquele povo, e o Neemias chega e faz a reforma, e quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, o Neemias colocou os auxiliares dele, uma mão segurava a colher de pedreiro, e com a outra mão segurava o quê? A espada, porque tinha inimigo por todo quanto é lado. É esse aqui que Deus considera forte. O mundo pode considerar trouxa, mas é esse aqui que Deus considera forte. Irmãos, alimente seus medos, e a fé vai acontecer o que com ela? Eu não vou dar testemunho não, porque o que os outros vão pensar de mim? Se eu sair entregando o livro missionário, as pessoas vão me confundir com aquele povo que sai domingo de manhã batendo na porta dos outros. Eu não vou não, medo de falar de Jesus para as pessoas. Jesus falou assim, que aquele que se envergonhar dele, ele não vai confessar diante do Pai que está no céu. Mas todo aquele que não se envergonhar de Jesus, o que Jesus vai fazer? Vai confessar diante do Pai. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha medo de testemunhar, alimente a sua fé, e aí os seus medos vão morrer. Aqui está o medroso, ele acha que fazendo isso, ele está se protegendo do perigo. É assim o jovem, é assim o adventista, que tem medo de falar do amor de Deus para as pessoas, que tem medo de testemunhar.
do plano da salvação. Uma hora vai chegar o decreto dominical, meu amigo, e eu quero ver onde é que você vai se esconder. Não é verdade? Então, seja como a águia, sempre altaneira, voando acima das tempestades. E a Bíblia, em Isaías 40, verso 31, diz que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águia. Está aqui com quem que a gente precisa se parecer, irmãos? Porque com Deus, você é sempre a maioria. Às vezes você fala assim, mas todo mundo que eu conheço guarda o domingo. Todo mundo que eu conheço faz sexo antes do casamento. Todo mundo que eu conheço assiste vídeo pornográfico. Todo mundo que eu conheço rouba, cola na prova. Todo mundo que eu conheço pratica pirataria. Você não é todo mundo. Para começar a conversa, o mundo está acabando. Às vezes você pode ser tentado a fazer como o Elias fez, quando foi se esconder lá na caverna. E Deus falou assim, o que você está fazendo aqui, Elias? E o Elias falou assim, sabe o que é? A Jezabel está matando todo mundo. E aí Deus falou assim para o Elias, não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sempre teve um remanescente. Jesus sempre esteve segurando as rédeas da igreja. A igreja morreu quando mataram Caim, mas aí Deus levantou 7, lembra de 7? E assim por diante, mata um, nasce outro, porque o reino de Deus não acaba, irmãos. Sabe quem é que vai chegar do outro lado do mar? Quem estiver dentro do barco, e a igreja é o barco. Não vai acabar, não vai romper. Aí, irmãos, as circunstâncias. Onde José foi parar? Ele foi parar lá na casa de Potifar. O José poderia falar assim, ainda bem que meu pai não está me vendo mais, que agora eu vou aprontar todas. Vou aproveitar que essa madame aqui está querendo mesmo, e meu pai não está me vendo mais aqui. Quem é você? Você faz coisas erradas quando ninguém está vendo? Ilusão achar que ninguém está vendo, porque Deus sempre está lá, Deus sabe, Deus ouve o quê? Deus vê. Então as circunstâncias, elas não podem moldar você, é você quem deve superar as circunstâncias. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo podre. O mundo nunca esteve tão podre como está hoje. O apóstolo João, ele disse que o mundo jaz no maligno. E eu não entendia muito essa frase, o mundo jaz no maligno. Uma vez eu indo lá para o cemitério, era o dia de finados, a gente foi entregar folheto, né? Agora não entrega mais folheto no dia dos finados, agora a gente entrega o livro missionário, amém? A gente vai com as sacolas, tudo cheio para entregar. E aí, eu não entendi essa frase, o mundo jaz no maligno. Aí eu fui para o cemitério entregar folheto. E aí, o que está escrito do lado de cada sepultura? Aqui jaz fulano de tal. Falei, entendi agora. O que significa o mundo jaz? Entenderam? O mundo está morto nas mãos do maligno. Quando Daniel foi para a corte babilônica, Daniel poderia ter se revoltado, sim ou não? Eu estou aqui, eu não fiz nada e eu fui preso. E tem mais, jovens, meninos, os meninos aí da igreja estão me ouvindo, sim ou não? Os meninos estão me ouvindo ou não? Os adolescentes, os moços, os desbravadores estão aí bonitos com o lenço. Escutam bem, o Daniel quando chegou em Babilônia, transformaram o Daniel em eunuco. Você sabe o que era um eunuco naquela época? Era um moço que o rei queria que cuidasse das esposas dele, mas para não correr o risco desse moço ficar com as esposas dele, o rei mandava cortar, castrar. E pasmem vocês, Daniel viveu essa dura e amarga experiência, mas não se revoltou contra Deus. As circunstâncias não moldaram a fé de Daniel.
Daniel é um dos poucos que a Bíblia não atribui nenhum pecado. Lê a história de Daniel para você ver. E olha as circunstâncias que ele viveu. Longe de casa, ele foi a luz do mundo. Ele foi uma luz a brilhar quando todas as luzes estavam como? Apagadas. Esse, irmãos, esse é o sonho de Deus para a juventude de hoje. Brilhar num mundo de trevas. Ser a luz do mundo. Ser uma porta de salvação para quem está lá fora no erro. Já ouviram essa frase aqui antes? Vamos ler juntos essa frase? Cuidado com esse homem, ele acredita. Quem disse essa frase? Quem disse essa frase foi Joseph Goebbels. É isso aí mesmo. Esse rapaz, esse senhor disse essa frase. A quem ele estava se referindo? A quem ele estava se referindo? A esse monstro humano, Hitler. O Hitler, ele era uma pessoa que acreditava no que dizia. Dê volume, por favor. Ele acreditava no que falava. E ele acreditava tanto que o Hitler, ele falava por horas para grandes multidões. Dizem que um dos discursos de Hitler durou 11 horas. E ninguém levantava para ir no banheiro ou tomar água. Ele acreditava no que dizia. E por isso ele contagiava as pessoas, contagiava multidões. A causa dele era uma causa de destruição. Mas ele conseguiu arrebanhar milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro que acreditavam na causa dele. Cuidado com esse homem, ele acredita no que diz. Será que hoje alguém poderia falar isso de você? Cuidado com o irmão Nelson, ele acredita no que diz. Cuidado com a irmã fulana de tal, ela acredita no que diz. Será que alguém poderia falar isso de você? Será que você vive aquilo que você fala? Historiadores falam em 6 milhões de mortes sob o comando de Hitler. Um estrago, não é verdade? Um estrago. Pessoas davam a vida por ele. Mas agora eu quero falar de alguém que deu a vida por nós. E ele vai carregar essas marcas por toda a eternidade. Eu quero falar de alguém que tem poder. Alguém que tem poder de afastar as trevas da nossa vida. As trevas do desânimo. As trevas da incredulidade. As trevas do fracasso. Pode ser que eu esteja falando agora para uma pessoa que está lutando contra um pecado e não está conseguindo vencer. Eu quero dizer em nome de Jesus que a vitória é certa. Amém. Talvez esteja falando para alguém aqui nessa hora que está pensando em separar da esposa ou separar do marido, que não acredita mais no casamento e nem na família. Eu quero dizer que Jesus, Ele tem poder de afastar as trevas que estão rodeando a tua casa. Ele tem poder. Ele já fez isso no passado. E Ele está desejoso de fazer isso hoje também. Uma vez perguntaram a Jesus quem era Ele. Ou esperamos outro? Vou voltar e vou colocar de novo, tá? Para você manter o volume legalzinho. Uma vez perguntaram para Jesus: quem é você? Você é aquele que nós estávamos esperando? Veja o que Jesus respondeu. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Entenderam? Jesus sabia quem Ele era. Era muito claro para Ele que Ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Era muito claro que ele veio aqui preparar, convidar pessoas para o reino eterno. Ele bem sabia, porque quando Pilatos perguntou para ele: quem é você? Fala logo quem é você. Você não vê que tem um monte de gente aqui te acusando, te condenando? Fala alguma coisa em tua defesa. E Jesus não dizia nada. Mas quando perguntaram: você é ou não é o rei dos judeus? O que Jesus respondeu? Tu o dizes, mas o meu reino não é? Entenderam, queridos? Entenderam, meus irmãos? Meus estimados jovens, vocês estão entendendo? O seu reino não é? Ah, mas eu queria ser como aquele, ou como aquela. Por que aquele ali pode fazer tatuagem e eu não posso? Por que aquela ali pode ir na balada e eu não posso? Por que aquela dali fica com vários e eu não posso? Porque o seu reino não é? Você é de uma pátria superior. Amém? Nós precisamos, irmãos, falar mais essas coisas. Irmãos, nós precisamos pensar mais naquele lugar que Jesus foi preparar para nós. Vocês lembram? Ele falou: não se turbe o vosso coração, lembra? Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu terminar de preparar, o que eu vou fazer? Eu voltarei e vos receberei para quem? Para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. O meu reino não é esse mundo. E nós estamos aguardando o retorno do rei. Eu quero desafiá-los a acreditar mais na volta de Jesus, ter uma visão de futuro, imaginar você andando nas ruas de ouro. A mensageira do Senhor disse que a nossa viagem dessa terra para o céu vai durar 7 dias. E nós vamos parar no meio do caminho para guardar o sábado. Porque muitos dos salvos morreram sem conhecer a verdade sobre o sábado. Então eles terão a oportunidade de guardar o sábado antes de entrar no céu. E o lugar da parada da nossa viagem será o mar de vidro. E lá o Senhor Jesus vai colocar a coroa da vida na sua cabeça e na minha cabeça. Vai ser lá. Vai ser uma beleza que olho não viu e ouvido e nem se passou pelo coração humano. Vai ser muito bom. E aí nós seremos coroados pelo próprio rei. O rei vai colocar a coroa. E aí depois nós vamos seguir viagem para casa, para nossa casa. Não essa aqui da terra, aquela lá que Jesus está preparando. E aí nós vamos chegar lá. E o Salmo 24 e também o livro Grande Conflito diz assim, que haverá um cortejo esperando a gente. Salmo 24 diz assim: abri, ó portas, abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí outro grupo pergunta: mas quem é o Rei da Glória? Aí o grupo responde: é o Senhor que venceu as batalhas, Ele é o Rei da Glória. Mas só que Ele não vem sozinho, Ele vem com os seus súditos, que vai ser você e que vai ser eu também, em nome de Jesus. E aí nós vamos entrar nos portais eternos. E nesse momento vai ter o encontro dos 2 Adões. O Adão, que era o marido da Eva, e o segundo Adão, o filho imaculado de Deus. E nesse momento, irmãos, desse encontro, Adão vai se prostrar diante de Jesus. Vai tirar a coroa da cabeça dele e vai colocar aos pés. E sabe o que nós todos faremos também? Mesma coisa. Nós vamos tirar a coroa da nossa cabeça. Apocalipse capítulo 5. E nós vamos dizer assim: digno é o cordeiro que foi morto,
de receber a honra, a glória e o poder. Amém? É o retorno do rei. A gente precisa pensar mais nessas coisas, porque essa aqui é a nossa única chance de chegar lá. Se a gente ficar pensando só nas coisas da terra, irmãos, você não veio aqui só para ficar trabalhando a semana inteira e ter um descansinho no final de semana. Acordar 5 da manhã para pegar o metrô, para pegar o ônibus, chegar arrebentado em casa no final do dia. Não foi para isso que Deus te fez. Isso é passageiro, vai acabar logo. Nós somos feitos para ter vida e vida em abundância. Eu quero desafiar vocês a acreditar de verdade nessa promessa, porque o inimigo vai dizer assim: cuidado com essa moça, ela acredita no que diz. Cuidado com esse moço, ele acredita no que diz. E nós acreditamos na volta de Jesus. Nós acreditamos que é logo ali. Falta pouco tempo, muito menos do que a gente imagina. E como que esse pastor pode afirmar essas coisas? Eu não preciso afirmar. Os sinais estão aí se cumprindo. Os sinais estão aí, irmãos. O amor ao próximo acabou, irmãos. Está aqui essa repórter chutando um imigrante aqui, ó. Alguém que saiu do país dele para tentar uma vida nova na Europa. A repórter chutando ele. Nós não queremos saber de você, sai daqui. Acabou o amor, irmãos. Jesus falou em Mateus 24, verso 13: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Se você tem dúvidas, é só olhar o que está acontecendo no mundo. Essa foto aqui, irmãos, ela chocou a humanidade. O pequeno Island. Mas sabe o que aconteceu alguns dias depois? Tudo voltou do mesmo jeito. Não mudou nada. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Sabe essa foto aqui, irmãos? É uma foto aérea tirada do maior campo de refugiados do mundo. Fica no leste do Quênia. É o campo de Dadaab, ou Dadaab. Ali vivem cerca de 500 mil refugiados. Que tal? Recebem por dia 200 gramas de alimento e meio litro d'água. E mais nada. Você consegue ficar com 200 gramas de comida por dia? Nem se você estiver fazendo dieta você consegue. Tomam banho? Os que tomam, os que conseguem tomar, uma vez a cada 15 dias, porque não tem água para todo mundo tomar banho, imagina. E o governo do Quênia já procurou a ONU e disse: não temos mais recurso para manter o campo de Dadaab. Vamos ter que dispensar os refugiados. Não temos mais dinheiro para manter esse povo. Você acha que precisa acontecer mais alguma coisa para Jesus voltar? Você acha? Aqui bem pertinho da nossa igreja, bem pertinho aqui, talvez 15 minutos daqui, numa comunidade aqui perto de São Miguel, do centro de São Miguel, no ano passado, encontraram um carro, uma Fiorino, um carro, um furgãozinho. Lá dentro tinha 2 meninas, uma de 5 anos e a outra de 4, em estado de decomposição. Algum monstro aí, algum demônio em forma humana abusou daquelas meninas, uma de 4, outra de 5, e depois deixou apodrecer dentro do carro. Esse é o mundo que você está vivendo. E sabe, Deus olhando para essas coisas todas, o que mais machuca o coração de Deus não é o sofrimento dos inocentes. O que mais machuca o coração do povo de Deus é o silêncio do seu povo, que não faz nada. Vocês estão ouvindo, meus amigos jovens? É hora de nós levantarmos e dizer que o nosso rei está chegando e que há uma esperança. As notícias são uma piores, cada uma pior que a outra. E eu não vou ficar tempo aqui falando, mas olha que ponto estão chegando. Falei aqui do mundo que está sendo destruído pelas pessoas. Agora veja, o mundo sendo destruído pelas forças da natureza, terremotos, inundações, incêndios.
cada dia uma coisa diferente. No mundo religioso, nunca houve tanta aproximação do Papa com os líderes de outras grandes religiões. Um dia desses, já faz uns 25 anos mais ou menos, eu estava dando estudo bíblico para o tio da minha esposa. Ele é muito amigo meu, quando eu tinha condições, a gente ia pescar junto e tudo, a gente era muito amigo. E o tio da minha esposa falou assim: Edson, me conta uma coisa, você está me falando de um tal de decreto dominical que vai ter. A gente acabou de estudar aqui Apocalipse 13. Mas só que como que o povo, o mundo, os muçulmanos, os hinduístas, os shintoístas, e foi falando, como que eles todos vão se unir com o cristianismo? Eles não se unem com cristãos. Eu falei, é verdade. Sabe quando você não tinha olhado ainda para esse lado da história, para esse outro canto do quadro? Eu falei, é mesmo, como é que o muçulmano vai se unir com o cristão? Não se une. Aí eu fui para casa, eu não tinha resposta, eu era um menino ainda, mas não tinha medo de dar estudos bíblicos. Eu falei assim, ô tio, eu vou lá em casa, deixa eu ir lá, eu vou orar, eu vou pesquisar, e eu vou te falar depois. Ele falou, é, né, te peguei, né? Eu falei, não, você não me pegou, eu não sei de tudo ainda, mas eu vou orar. E eu estava lendo ali, irmãos, os últimos capítulos aqui, do Evangelho de Lucas, estava lendo aqui. Aí eu estava lendo assim, e eu vi aqui, falei, meu Deus, como pode? Quando Jesus estava pregando, os saduceus odiavam Jesus, mas só que os saduceus também odiavam os fariseus. Os soldados romanos odiavam Jesus, mas os soldados romanos também odiavam saduceus e fariseus. Os herodianos também odiavam Jesus, mas também odiavam fariseu, saduceu e fariseu, e os romanos. Mas só que eu estou vendo aqui, que todos eles se uniram para condenar Jesus. Eram facções que se odiavam entre si, mas na hora de condenar Jesus, o que é que essas facções fizeram? Irmãos, nós estamos assistindo isso agora. Nós estamos assistindo a mesma coisa, está aqui, ó. Ele no Congresso americano, irmãos, isso aqui, para quem viveu no século XIX, no início do século XX, isso aqui jamais aconteceria, jamais. Irmãos, é logo ali a volta de Jesus. É logo ali. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, eu já pisei na bola, já dei tanta mancada. Pastor, tem coisa que eu fiz que eu tenho até vergonha de falar. Aí eu tenho esse texto aqui para você, do livro Salvação e Serviço, página 97. O que diz ali a serva do Senhor? Nunca é cedo para começar. Amém? Você pode começar agora. Não, deixa eu curtir a vida mais um pouco. Não é agora. Deus está te chamando agora. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser o quê? Muito tarde. O tempo está acabando, irmãos. E nós precisamos olhar mais para o alto. Parar de fazer igual aquele pato lá da ilustração fez. Enfiar a cabeça na lama, achar que está tudo resolvido. Não está resolvido, não. Nós temos que olhar para cima. Nada. E esse texto é extraordinário, porque, irmãos, de hoje em diante, eu quero, em nome de Jesus, dizer que começa a nossa grande vitória de hoje em diante. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Hoje começa a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Aí você pode pensar nas suas fraquezas e nas suas imperfeições. Pode pensar, não tem problema. Mas não esqueça dessa promessa. Olha o que a serva do Senhor disse: nada é na aparência mais impotente e mais invencível do que a pessoa que sente não ser nada e confia inteiramente em quem? Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de tal pessoa, para que não fosse vencida. Amém? O problema é você achar que você pode. Sozinho você não pode. Jesus falou
Em João 15, verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus você pode tudo, porque Ele enviaria todos os anjos para ajudar você a vencer a sua batalha, a vencer a sua luta. Irmãos, é para lá que nós vamos. Um dia Pedro desviou o olhar de Jesus. Ele estava caminhando sobre as águas do mar da Galileia. Era uma tempestade. E Pedro, por algum instante, ele achou que sozinho ele podia, que ele era melhor do que os outros discípulos que ficaram lá no barco escondidos da tempestade. E nesse momento que ele desviou o olhar de Jesus, que ele olhou para os ventos que estavam passando sobre ele, ele afundou, irmãos. E no momento em que ele estava afundando, ele clamou do fundo da alma. O que foi que ele disse? Senhor, salva-me. E nesse exato momento Jesus já estava estendendo a mão para ele. É isso que Jesus quer fazer com a gente hoje. Se você clamar a Ele, salva-me, você vai receber a mão dEle. E eu quero terminar, irmãos. Acho que esse aqui é o último PowerPoint já. John Kennedy, ele foi presidente dos Estados Unidos. E dizem que foi um dos maiores, um dos melhores presidentes que aquele país teve. Ele veio numa época de crise, uma crise terrível que estava assolando aquele país. E ele reuniu a sua equipe, ele reuniu o parlamento, ele reuniu os deputados, os senadores, e ele disse o seguinte para o povo: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu. Você vai para casa agora, e sabe o que você pode fazer? Pegar esse sermão que você acabou de ouvir, amassar, jogar no lixo. Você pode fazer isso. Você tem livre-arbítrio, não tem? Você pode chegar em casa lá na hora do almoço e falar assim: falar aquelas coisas que aquele pastor falou é muito fácil. A igreja, olha como é que está a igreja. Eu entro naquela igreja, ninguém me fala feliz sábado. Olha como é que está a igreja. Olha lá, onde já se viu, está daquele jeito. Você pode fazer isso, você tem livre-arbítrio. Você pode ficar reclamando daquilo que poderia ser e não é. Você pode ficar falando assim: o que a igreja está fazendo por mim? Mas se você for uma pessoa de Deus, do reino de Deus, você não vai perguntar o que a igreja pode fazer por você. É você que vai perguntar o que você pode fazer pela... Onde eu posso ser útil aqui nessa igreja? Onde eu posso ser útil aqui na igreja? O que eu posso fazer? E eu termino com esse texto de Ellen White, onde ela diz: Deus não aceita o coração dividido. Que jovens e velhos se consagrem a Deus e empreendam a obra e saiam trabalhando em humildade, sob o domínio. Esse é o seu desejo nessa manhã? Amém? Amém? Quer fazer as obras que Jesus fazia? Ou talvez ainda maiores obras do que aquelas que ele fez? Entendeu que Deus espera mais dessa geração? Entendeu? Está disposto a dizer: Senhor, eu estou aqui, me use, Senhor. Eu quero orar nesse momento, irmãos. Enquanto a nossa irmã vai cantar, eu quero estar em oração por vocês que tomaram a decisão de fazer desse dia o dia da vitória, o dia da mudança, o dia da transformação. Eu estarei em oração por você. E vamos combinar o seguinte: vocês que estão aqui, vocês que estão aí em cima, aí na galeria, vamos combinar o seguinte: se Deus estiver falando com você, enquanto a nossa irmã estiver cantando, eu vou pedir para você se levantar e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, transforma a minha vida e me use para a tua glória. Vamos combinar isso? Quem topa? Se Deus falar com você, enquanto você estiver cantando, minha irmã, nós vamos levantar e vamos dizer isso para Deus: transforma a minha vida e me use para a sua glória. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.
Muitos são teus afazeres, que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, como os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, para que de fato o céu comece hoje na nossa vida. Antes de orar, só quero dar um recado que eu esqueci, tanta coisa, acabei esquecendo. Os que quiserem receber ao menos a nossa oração para participar dessa missão aqui, desse flyer, poderá entregar apenas esse canhoto lá no final, para mim ou para o pastor Solimar, e nós vamos orar por você que quer viver essa experiência na sua vida. Mas de qualquer forma, irmãos, não esqueça, nós estamos indo para casa, para o céu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, aquele que não desiste de nós, aquele que nos ama acima de tudo. Ó Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos no fundo do nosso coração pelo plano da salvação, porque um dia sua graça nos alcançou
lá onde estávamos, o Senhor deu um jeito de nos encontrar, e o Senhor nos colocou aqui na tua igreja. Agora nós temos a esperança de ver o Senhor um dia face a face, e morar contigo por toda a eternidade. Ó Deus, nos ajude, por favor, Senhor. Temos uma grande luta pela frente. As coisas aqui nessa terra, Pai, estão ficando cada vez mais difíceis para a gente. Nos sustente com a sua mão forte, esse teu braço que triunfou inúmeras batalhas. Ó Pai, que pelo teu braço nós sejamos fortes também. E se em algum momento nós estivermos desviando do caminho, como estava Saulo, Senhor, interrompa, Pai, a nossa desobediência. Nem que o Senhor tenha que nos derrubar do cavalo, como o Senhor fez com Saulo. Se em algum momento nós estivermos olhando muito para as coisas desse mundo, Pai, e assim nos afastando de Ti, ó Deus, faça alguma coisa por nós. Nem que o Senhor tenha que fazer conosco o que o Senhor fez com Sansão. Sansão teve que ter os olhos furados, para ter que olhar para a glória, e não só para os prazeres dessa terra. Mas por favor, Senhor, não nos deixe perder. Salva-nos hoje, salva-nos sempre, em nome de Jesus, amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.